Olá, eu sou o Evandro e eu vim falar para você um pouco sobre a Gênia. A Gênia é o produto educacional vinculado à minha pesquisa de doutorado, realizado no programa de pós-graduação em Informação Científica, Educacional e Tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A Gênia é uma plataforma que se destina à construção de objetos de aprendizagem de matemática por meio de programação intuitiva e é assistida por inteligência artificial. Ainda que ela seja destinada à criação de ordem matemática, ela pode ser utilizada por qualquer público que queira criar conteúdo multimídia com interatividade. Quando executa a Gênia, o professor visualiza essa interface. Nela, os elementos estão dispostos em diferentes regiões que serão apresentadas no decorrer desse vídeo conforme a necessidade. A ideia geral é que o professor crie um programa, uma sequência de instruções que, quando executadas, irão possibilitar ao estudante interagir com o OA que foi idealizado pelo professor. Na Gênia, a programação acontece de forma intuitiva por meio de um fluxograma. Então, para programar um OA, o professor irá montar um fluxograma nesta área central da interface. Quando o fluxograma for executado, o estudante irá interagir com esta região, que é o palco. Vamos então construir um OA bem simples, para demonstrar um pouco do potencial da Gênia. Supondo que eu seja o professor construindo um OA com o objetivo de trabalhar o conteúdo de função polinomial de primeiro grau, a famosa função afim. Neste caso, eu quero que o OA desenhe o gráfico desta função. Então, eu venho aqui na região da caixa de ferramentas, na aba Geometria, localizo o comando de traçado de reta e arrasto ele para o fluxograma, posicionando na seta de fluxo considerando a ordem de execução dos comandos. Quando eu solto um comando no fluxograma, eu preciso parametrizá-lo. No caso do comando de traçado de reta, ele trabalha com os coeficientes angular e linear da função f de x igual a ax mais b. Então, é necessário que eu forneça 3 parâmetros: o lápis, que será utilizado para traçar a reta, e os valores para os 2 coeficientes. A Gênia foi criada buscando atender a aspectos ergonômicos e de usabilidade. Então você vai perceber que temos diversos feedbacks visuais durante o uso. Por exemplo, como eu ainda não preenchi os parâmetros, a borda do comando está vermelha, indicando uma inconsistência, e eu posso clicar nesse ícone para que ela me informe qual é a inconsistência. Preciso então criar um lápis para o traçado de reta. Eu venho aqui na região de Recursos Multimídia, na aba Lápis, e clico no botão de adição para criar um lápis. Escolho a cor, informo a espessura do traçado e, por fim, arrasto esse lápis para o parâmetro do comando de reta. Agora vou preencher os 2 coeficientes. Vou clicar aqui para preencher um valor para o coeficiente angular, o a da função, e aqui o valor para o coeficiente linear, o b da função. Pronto, eu já posso executar meu OA. Eu venho aqui na barra de ferramentas do fluxograma e clico nesse ícone para que ele execute o meu fluxograma. Veja que, com isso, o objetivo inicial do OA foi atingido. A reta correspondente foi traçada no palco. Este foi um exemplo simples apenas para você entender o início de funcionamento da Gênia. O objetivo aqui não é julgar como este OA poderia ser utilizado para trabalhar o conteúdo proposto, ou até mesmo se esse projeto poderia ser considerado um OA de fato. Agora, para mostrar mais alguns recursos, vamos ampliar nosso fluxograma para que o estudante possa fornecer os valores para os coeficientes. Nesse caso, eu preciso criar 2 variáveis para armazenar os valores que serão fornecidos pelo estudante para que eles possam ser usados pelo comando de reta. Então, eu venho aqui na região das variáveis, crio uma variável, que eu vou chamar de A, e crio outra variável, que eu vou chamar de B. Removo os valores fixos que eu tinha colocado nos coeficientes aqui do comando, e agora eu arrasto as variáveis que irão parametrizar o comando. Eu também vou precisar criar uma forma de interagir com o estudante para obter os valores dos coeficientes. E eu vou fazer isso por meio de um avatar. Eu venho aqui na região Multimídia, na aba Avatares, e adiciono um avatar. É necessário fornecer pelo menos um parâmetro, que é a imagem correspondente ao avatar, que vai ser mostrada no palco. Clico aqui em Aparências. Nesta tela, eu poderia importar qualquer arquivo de imagem de formatos comuns, como JPG ou PNG, mas eu vou escolher o avatar padrão já incorporado na Gênia, que é o Pi. Confirmo, e veja que ele já está aparecendo no palco. Eu vou arrastar ele para esse canto. E agora eu vou utilizar ele nos comandos de interação. Eu venho aqui na caixa de ferramentas, na aba Avatar, e arrasto o comando Interagir. Eu vou abrir um espaço aqui no fluxo porque eu preciso de 2 comandos de interação, um para cada coeficiente. E agora eu preciso parametrizar a interação. Primeiro, solicitar o coeficiente angular.
Qual é o avatar que vai interagir? Arrasto o pi para cá. Qual mensagem será exibida? Informe um valor para o coeficiente angular. Eu preciso então preparar o comando para receber o valor que será informado pelo estudante. Para tanto, em armazenar resposta, eu escolho sim e arrasto a variável a para esse parâmetro. E então, eu repito a parametrização para o comando do coeficiente linear. Agora, vamos executar nossa versão melhorada do OA. Ali está o pi com a mensagem informe um valor para o coeficiente angular. E aqui embaixo, o OA fica esperando o estudante digitar um valor e confirmar. Agora, fazendo de conta que eu sou estudante, usando o OA, eu digito o valor e confirmo. Já na sequência, vem o próximo comando, exibindo a mensagem e solicitando a digitação do coeficiente linear. Digito aqui e confirmo. Assim que o estudante confirma o valor para o coeficiente linear, o próximo comando irá traçar a reta com os parâmetros fornecidos. Além das inúmeras possibilidades de construção de fluxogramas por meio da programação intuitiva, a Gênia é assistida por inteligência artificial e está preparada para trabalhar com algoritmos de aprendizado de máquina. Existem diversas possibilidades de treinamento. Para esta primeira versão, foi utilizado um algoritmo classificador baseado em análise de sentimentos. Ele funciona da seguinte maneira: você informa um assunto, chamado de contexto, ao qual o A está relacionado. Então vamos criar aqui o contexto função afim. Feito isso, eu seleciono o contexto e informo que este fluxograma é uma amostra positiva para o contexto, ou seja, meu fluxograma é de um OA que trabalha a função afim. Fazendo isso, a Gênia vai treinar seus algoritmos entendendo que essa sequência, essa combinação de comandos, diz respeito a um OA de função afim. E assim, eu vou construindo uma base com diversos OAs, diversas amostras, criando diferentes contextos e classificando, desta maneira, treinando os algoritmos para que a Gênia possa futuramente reconhecer se um determinado fluxograma estaria trabalhando um determinado assunto. Se eu perguntar para a Gênia, por exemplo, se este fluxograma é do contexto de função afim, clicando nessa opção, ela me responde que positivo, com probabilidade de mais de 99% de que o fluxograma tenha relação com o contexto selecionado. A Gênia foi um dos projetos selecionados pela chamada universal do CNPq no segundo semestre de 2023. Em etapas que devem acontecer nos próximos anos, o projeto prevê algumas ações. Dentre elas, implementar o treinamento dos algoritmos de IA da Gênia para que o retorno dado por ela aos usuários tenha maior acurácia. Outra ação é observar o uso da Gênia por professores e estudantes do ensino médio e também licenciados em matemática, para ver como que eles fazem uso dos recursos disponibilizados pela Gênia. Outro objetivo do projeto é identificar especificidades de usabilidade da interface da plataforma, que permitam melhorar os seus aspectos ergonômicos. O projeto, que está sob a coordenação do professor Dr. Marco Aurélio Kalink, integra outros trabalhos de pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias na Educação Matemática, o GPTEM, do qual eu faço parte. Agora que você já conhece um pouco da Gênia, eu convido você a acessar o site www.plataformagenia.com para ter mais informações sobre o projeto. Lá no site você vai encontrar o arquivo de instalação em sua última versão da Gênia, documentação, manual e tutoriais que podem ajudá-lo a fazer melhor uso da plataforma. Muito obrigado e seja bem-vindo à comunidade da Gênia.